Fala pessoal, tudo bem? Professor Renato Medeiros, estou voltando aqui com a playlist de contabilidade de custos, falar de um tema fundamental para a contabilidade de custos, que é a classificação de gastos. Nós já temos alguns vídeos, lá os primeiros vídeos do canal, a gente veio com essa questão da classificação. Sempre bom reforçar, sempre bom trazer maneiras diferentes de você entender, de fazer algumas relações importantes. Então eu montei aqui hoje um diagrama de classificação de gastos, algo que eu já venho desenvolvendo, algo extremamente simples, mas que mostra, que demonstra, né, assim, uma relação entre os gastos que dá uma condição de visualização do todo muito maior, tá bom? Então nós vamos começar a primeira coisa entendendo a palavra gasto. Ó, a palavra gasto é o que? Todo sacrifício financeiro que a empresa tem para sobreviver, para fazer as suas atividades, pagamento de salários, aluguéis, depreciações, tudo isso são gastos. Dependendo de onde esses gastos são alocados, eles vão ter alguma denominação diferente, né? Então nós vamos ver aqui hoje os tipos de gastos, que são custos, despesas, perdas, desperdícios e investimentos. Então são todos tipos de gastos. Então quando eu falo, a empresa gastou R$2.000, isso não quer me dizer absolutamente nada na questão contábil de custos, né? Então, por quê? Esse gasto pode ter sido em um desses 5 tipos de gastos, né? Então essa é uma coisa extremamente importante para a gente entender. Então vamos começar pelo mais importante, que é o custo. Então, o que é o custo? Vamos pegar de novo o conceito. O custo é o sacrifício financeiro que a empresa tem para a sua atividade fim, né? A atividade fim é aquilo que a empresa foi criada, foi desenvolvida para funcionar, né? Então, subdivisões. O custo pode ser direto, indireto, fixo ou variável. Então vamos lá. O que é o custo direto? É aquele custo mensurado de maneira exata e precisa no seu negócio. É aquele custo que faz parte da sua atividade fim e você não tem erro na sua alocação. Você aloca ele de maneira precisa. É o valor por hora, é o valor de matéria-prima, é o valor de um componente comprado pronto que você coloca no seu produto, vai ser o valor de uma embalagem unitária. Então é um custo direto. Lá no seu serviço é aquele custo que só é utilizado para fazer um serviço, especificamente uma luva cirúrgica, um kit de doação de sangue, por exemplo. Ele vai uma vez, não é mais utilizado. Isso é custo direto, é preciso, unitário e não tem margem de erro, tá? O custo indireto é aquele custo comum a vários produtos e serviços que precisa de um método chamado rateio para ser alocado aos produtos. Então não consigo alocar, por exemplo, o aluguel da fábrica para um produto, se a empresa tem mais de um produto. Alocar eu consigo, mas eu não consigo alocar de forma precisa. Então eu preciso que esse custo seja rateado, né? Tem, acho que o vídeo 16 e algum outro vídeo fala de rateio e nós vamos gravar alguma coisa mais para frente também. O custo fixo é aquele custo que não varia com a produção ou a prestação do serviço, né? Então é aquele custo que ele vai se manter constante independentemente se a sua produção variou, né? Então ele fala, mas se eu não produzir a energia elétrica, ela gasta menos energia, então variou. Não, isso não é uma variação, isso é uma questão de consumo. A variação, ela tem que, para ser variável, tem que variar proporcionalmente à produção e você conseguir medir essa variação, né? Então a energia elétrica, por convenção contábil, ela é um custo fixo. Fica essa dica aí. Custo variável, ele é aquele custo que só existe quando produz. Então matéria-prima, embalagem unitária, componente comprado pronto, são aqueles custos. Se eu estou produzindo, eles existem. Se eu não estou produzindo, eles não existem, ok? Beleza. Então, olhando aqui, ó, a indústria, o setor industrial, ele é o único que tem os 4 tipos de custos na sua análise. Então, ó, olha essa chavezinha aqui, ó, indústria, todos. O setor de serviço, ele tem custo direto, custo indireto e custo fixo. O variável não tem no setor de serviço. As pessoas falam, mas varia se eu faço tal coisa, mas não é característica de custo variável. Não tem custo variável. Porque se fala, por exemplo, eu sou um consultor empresarial. Eu orcei 10 horas de consultoria, mas fiquei 12 porque atrasou. Isso não é uma variação, isso é uma questão do serviço, da intangibilidade do serviço. Você ficou um pouquinho a mais, você negocia, às vezes você nem cobra por esse pouquinho a mais, mas isso não é uma característica de variabilidade. Isso é inerente ao serviço, que tem características específicas, como, né, a intangibilidade. Você não pega o serviço, você não entrega algo físico para aquela pessoa, você entrega um serviço. Então é diferente. Para ser variável, tem que variar com a produção. Então, o setor industrial tem todos os tipos, o setor de serviço
Os 3 primeiros, e o comércio, o único tipo de custo que o comércio tem é o custo direto, que é a mercadoria, a embalagem unitária e aquilo que vem a compor aquela mercadoria. Por exemplo, a gente vê muito na televisão, compre a geladeira e leve micro-ondas. Não é leve de graça, aquele micro-ondas, o custo dele está embutido naquela transação como um todo. Então, além da geladeira, o custo direto do comércio vai ser a geladeira, o micro-ondas. Se tiver uma embalagem bonita naquele produto ali, eu vendo computadores, notebooks, mas eu não quero vender meu notebook numa caixa de papelão, eu quero entregar num estojo de couro. Então, qual é o custo direto do meu computador? O computador, o estojo de couro. Além disso tudo, ainda vou dar um mouse para quem comprar. Então, qual é o custo direto do comércio daquela mercadoria? A mercadoria computador, o estojo de couro e aquele mouse. Então, tudo isso vai compor aquele custo direto ali, não é nenhuma outra questão. Então, o custo do comércio, mercadoria e aquilo que compõe a mercadoria. Todo o resto, a gente vai ver, são outras coisas aí, tá? Então, matamos aqui o diagrama focado em custos. Importante você entender essa chavezinha aqui que demonstra o setor, que tipo de custo que ele tem, para você não errar na análise aí, beleza? Vamos para o segundo aqui, despesa. Então, olhando o conceito de despesa, lá em qualquer livro de custo que você pegar, fala o quê? Que é o gasto que tem a função de vender, de trazer a venda, de trazer a receita para a empresa. Então, se a gente for olhar de grosso modo a despesa, a indústria acabou o seu produto, ela fabricou, a despesa vai pegar ele, botar embaixo do braço e vai entregar, vai faturar, vai cobrar, vai propagar, vai dar assistência técnica. Então a despesa tem essa função de apoiar a atividade fim e fazer com que a atividade fim faça sentido. Porque não adianta eu produzir e ninguém vender, tá? Então vamos ver aqui, a despesa ela tem 2 tipos, a despesa fixa e a despesa variável. O que é uma despesa fixa? É aquela despesa que não varia com a venda, né? Aquela despesa que se você vende ou se você não vende, ela existe. Por exemplo, aluguel da loja, depreciação da loja, né? Manutenção da loja, salário do seu funcionário lá do vendedor e outras coisas que vão acontecendo no dia a dia de sua loja que não tem relação direta com a venda, né? Então a despesa fixa ela é muito importante de você analisar, porque às vezes você monta uma estrutura cara, você monta uma estrutura dentro de um shopping que tem um custo fixo muito alto, uma despesa fixa no caso, né, muito alta, e às vezes você demora ao seu negócio girar e você sucumbe àquela despesa fixa que vai ter todos os meses, né? Mas não é uma característica importante você entender. A questão de ser fixo ou variável não tem relação com o tempo, se tem todos os meses ou se não tem. Não é isso. Eu posso ter manutenção de computadores uma vez por ano e ele ser fixo. Por quê? A relação para ser fixa ou variável, a relação com a venda. A despesa fixa é aquela despesa que não varia com a venda. Não importa quantas vezes aconteça por ano, não importa o valor dela. Beleza? Fechou? E a despesa variável? Ficou mais fácil. É aquela despesa que só existe quando eu vendo. Botei aqui os exemplos para vocês. Não são os exemplos, são as despesas variáveis. Comissões. Eu só pago comissão de venda quando eu vendo. Taxa de cartão. Eu só vou pagar a taxa de cartão lá, 5%, 6%, 8%, dependendo da sua composição, se eu vender na modalidade de cartão. Agora, não confundam. Isso está caindo, mas ainda tem o aluguel da maquininha com a taxa de cartão. O aluguel da maquininha, se existir ainda, isso está caindo, mas tem empresas que ainda tem, é uma despesa fixa, porque eu pago um aluguel mensal, não importa se eu use ou se eu não use a maquininha. Essa taxa de cartão aqui é a taxa do uso. Toda vez que usa, paga uma porcentagem lá para a empresa, tá? Então, impostos sobre venda. Eu também só vou pagar um imposto sobre a venda se eu vender alguma coisa. Se eu não vender, não vou pagar nada. Por isso que é uma despesa variável, só existe quando vende. Taxa de royalties. Essas aqui são as taxas que as franquias cobram dos seus franqueados sobre o faturamento bruto, né? Então, deu um problema lá na minha franquia, a vigilância sanitária fechou o meu negócio um mês inteiro. Você vai pagar a taxa de royalties? Não vai pagar, porque você não vendeu absolutamente nada, tá? Então, fixando, despesa fixa, não varia com a venda, despesa variável, só existe quando vende. E alguns outros aqui, a perda. O que é a perda?
Vamos pegar aqui o conceito que é importante, é a utilização de um ativo de maneira incorreta, de maneira não prevista, de maneira não planejada. Por exemplo, eu tenho lá uma indústria e pegou fogo, isso é uma perda, né? Porque não está programado que vai pegar fogo na minha empresa. Eu tenho um estoque grande de matéria-prima, veio uma enchente, levou o meu estoque, isso é perda. Eu tenho uma empresa de serviço, eu tenho lá uma inadimplência muito grande, eu vou lançar, né, como receita não realizada em determinado momento uma perda sobre isso, sobre essa questão ali, né, com alguns períodos, né, seguindo a legislação contábil, você tem que ler mais a fundo nessa questão ali, mas são perdas. Qual é a diferença então de perda e desperdício? É muito parecido, só que o desperdício ele é algo planejado, ele é algo inerente ao seu negócio. Por exemplo, você sabe que você é marceneiro, por exemplo, você compra uma tábua de MDF, que é uma madeira bem utilizada em móveis aí. Você sabe que você não vai utilizar toda aquela madeira, sempre vai ter um retalho, sempre vai ter uma sobra. Então você se você conseguir fazer essa mensuração, você tem tantos por cento dessa madeira eu não vou utilizar, porque é normal, porque vai ter um retrabalho, vai ter um ajuste, um lixamento. Então, de uma tábua eu uso 90%, 10% vão ser desperdícios. E esses 10% eu consigo colocar em cima do custo do meu produto para eu repor esse 10% lá na frente. Por isso é desperdício, ele é inerente, ele é planejado, eu sei que vai acontecer. Quando esse, vamos dizer assim, desperdício ultrapassa o limite estipulado e não estava planejado, ele se transforma numa perda, porque ele não é algo que eu consigo repor imediatamente, é algo que eu demoro e às vezes eu amargo esse prejuízo, porque às vezes é uma perda muito grande, tá? Então essa é uma grande diferença entre os dois ali. Então, agora a gente tem o investimento. O que é o investimento? Normalmente nos exercícios ele vem junto da palavra compra, da palavra aquisição, só que nem tudo que se compra ou que se adquire é investimento, tá? O que é o investimento? O conceito importante é a aquisição de um ativo para trazer um retorno futuro. Então, a aquisição de ativo é tudo aquilo que vai compor o balanço patrimonial no lado esquerdo. É a aquisição de dinheiro, é a aquisição de um carro, de um equipamento, de um terreno, de uma sede, eu tenho uma faculdade, cadeiras para uma sala de aula, né? Aquilo que vai compor a sua atividade fim com função de trazer um retorno futuro. Isso é investimento, né? Então, quando se fala assim, por exemplo, vamos voltar aqui no custo variável para a gente ter um exemplo, fazer um link bacana. Quando eu tenho que eu falo, custo variável só existe quando produzo. Aí ele fala, mas a matéria-prima, não sei o que. Matéria-prima, se não está sendo usada, se está guardada, ela não é um custo variável, ela é um investimento, tá? Então por isso que eu falo, para uma matéria-prima virar custo variável, ela precisa ser requisitada na linha de produção, para aí sim ela compor o custo do produto e ser custo variável. Quando a matéria-prima, embalagem unitária, componente comprado pronto, está parado em estoque, não está sendo utilizado, não é custo variável, é investimento. Então, percebam como entender as relações entre os gastos é fundamental para você utilizar os métodos e seguir à frente dentro da contabilidade de custos, é fundamental. Então todos esses conceitos aqui, essas diferenças de gastos, entender a parte fixa e variável, entender que não tem relação com o tempo, entender que tem uma relação com o conceito em si, né, você não vai errar mais a classificação, tá? Então é fundamental esse vídeo aqui. Eu considero ele importantíssimo, você tem que ver esse vídeo para que você dê prosseguimento até os outros vídeos de classificação de gastos, porque esse vídeo aqui eu sintetizei todas as classificações num vídeo só, vai ajudar muito você. Ok, pessoal? Então eu peço que vocês continuem seguindo o canal do Professor Renato, curtam o canal, aperta lá no sininho, receba as notificações. Eu voltei a gravar agora, estou conseguindo uma sequência um pouco mais bacana, mas preciso desse apoio de vocês, preciso que vocês curtem, comentem e compartilhem com seus amigos para que a gente tenha estrutura e melhore cada vez mais. Ok, pessoal? Um forte abraço a todos.